Muito bom. Ainda falando sobre praia, no também recebe gosto ali na Chúria, o historiador Lourenço Gomes, para fazer uma breve reflexão sobre o percurso e estrutura urbana da cidade da Praia. Bom dia, obrigado por aceitar o convite e estar ali presente. Bom dia, eu é que agradeço à televisão por esta oportunidade de vir cá falar um pouco daquilo que tem sido o meu trabalho no campo da investigação sobre praia e cumprimentar também os senhores telespectadores lá em casa. Bom, pode nos falar desde a fundação da cidade, o contexto histórico, a quando da criação da cidade? Vamos falar da praia como povoado, não é? Que se inicia acolhendo os primeiros povoadores ainda no início do século XVI. Por volta de 1516, dá-se a transferência da Câmara da Capitania Sul da Ilha de Santiago, que estava sediada em Alcatrazes, em decorrência da perda de importância daquela região, daquele centro, coincidindo com um pouco da extensão desta zona da praia por causa desse porto, e que leva que a Câmara fosse transferida para aqui, para a praia, para o povoado da praia, e como, segundo a tradição histórica, lá onde está uma Câmara, não é? Automaticamente atribui-se o estatuto de vila. Sim. Então, praia é vila exatamente nessa altura, e desde essa altura se pode dizer que praia é, digamos, uma circunscrição administrativa com características de concelho. Sim. Só que nas pesquisas que temos feito, e outros historiadores também têm tentado, nunca descobrimos o dia. Sim. Porque se tivéssemos descoberto o dia, seguramente o dia do município seria o dia da instalação da Câmara aqui na praia. Sim. Digamos que é assim que o povoado começa o seu desenvolvimento, com uma Câmara, mesmo tendo características da aldeia, porque ainda não tem uma população expressiva, mas como tem Câmara, a partir daquela altura é considerada uma vila que vai ter o seu processo de desenvolvimento concretizar-se durante vários séculos, porque repara, nós estamos em 1516, à altura da instalação da Câmara e da criação da vila, só vai ter o estatuto de cidade no século XIX, mais concretamente no dia 29 de abril de 1858. Ou seja, dizemos que Praia tem um processo de desenvolvimento muito lento, desde a instalação da Câmara, desde a elevação ao estatuto de vila, até atingir a categoria de cidade. Digamos que este é aquele período, podemos dizer, aquele período primitivo, ou que forma a gênese do povoado, da vila e depois de cidade. Há uma explicação, não sei se nas vossas pesquisas há alguma explicação sobre o porquê da escolha da cidade da Praia para fazer a instalação da Câmara? O porquê do povoado para a instalação da Câmara tem que ver primeiro com a decadência da região de Alcatrazes e da respectiva vila. Os navios passam a frequentar o lugar com menos assiduidade, o povoado vai perdendo importância, mas paralelamente há um outro sítio que está em crescimento, que é a Ribeira Grande. Sim. Não é?
E, bom, se podemos dizer que o fator que leva à transferência da Câmara de Alcatrazes para a praia é esse, é a decadência de Alcatrazes, também podemos dizer que o fator que contribui para o lento desenvolvimento da urbe da praia tem a ver com a Ribeira Grande. A Ribeira Grande, que está em extensão, na mesma época que Praia começa o seu desenvolvimento, há uma coincidência, não é? Há no tempo, digamos, a evolução desses dois espaços, só que Praia mantém na sua letargia, no seu desenvolvimento lento, e é ofuscada pela Ribeira Grande, não é? Que, digamos, foi um centro de comércio internacional aqui no Atlântico durante mais de um século. Foi, digamos, num primeiro momento do chamado comércio triangular, com vários nós em África, no continente africano, na Europa, na América, nas Américas e Cabo Verde no centro, de certa forma, num primeiro momento, como centro deste comércio internacional, não é? É neste contexto que Ribeira Grande tem essa importância que acaba por ofuscar Praia e que só vai libertar e só vai permitir que Praia comece, de facto, o seu desenvolvimento quando Ribeira Grande, à semelhança de Alcatrazes, entra em decadência. Porque, entretanto, o centro, a função de centro comercial desvia-se da Ribeira Grande, não para a Praia, mas para outros pontos no continente africano. Internamente, para Cabo Verde, de certa forma, já no século XIX, a importância da Ribeira Grande transfere-se para a Praia, no contexto de Cabo Verde. Sim. E quando é que a cidade da Praia começa a ter essa importância, assim, no contexto de Cabo Verde no geral? Justamente quando se pensa na ideia de transferência da capital da colónia da Ribeira Grande para a Praia. Isso aconteceu num primeiro momento, com a primeira tomada de decisão da transferência da capital, ocorre em 1612. É relativamente cedo, estamos no século XVII, inícios do século XVII. Ainda Praia está na sua letargia, no seu lento desenvolvimento, mas, e por causa disso, a transferência não ocorre logo nessa altura, não é? Sim. O governo civil vai se mantendo na Ribeira Grande, até que se dá uma ordem de transferência de forma enérgica nos já próximos de finais do século XVIII, por volta de 1770, sim. Aí ocorre a transferência definitiva da capital de Cabo Verde, que estava na Ribeira Grande, para a Praia. Este facto é extremamente importante no contexto histórico da Praia, porque logo de seguida começam a aparecer os primeiros desenhos urbanos da vila. Estamos em 1778. O primeiro desenho urbano da Vila da Praia data-se dessa altura, 1778. E nós encontramos por aí espalhados em várias publicações, sobretudo num documento sobre o Centro Histórico da Praia, que foi elaborado há uns anos atrás, onde nós encontramos várias plantas do tempo da vila e do tempo da cidade. Até fora de Cabo Verde, nos arquivos em Portugal, eu fui encontrar, por exemplo, no Arquivo Histórico Militar de Lisboa, fui encontrar um desenho já mais tarde, de 1822, onde se vê, digamos, o pequeno planalto que forma a vila e cidade da Praia durante vários anos, não é? Sim. Onde o pequeno planalto conhecido na memória da Praia como Riba Praia. Sim. Isso é que é o conhecimento que se tem no seio da comunidade praense, mas que após a independência nacional passou-se a chamar de Plató
Sim. Platô é um neologismo francês, não é? Trazido por gente que vinha da Guiné e que estava muito ligada a falar francês e que chega cá e chamam ao Pequeno Planalto Platô, que no fundo também é sinónimo de Planalto, não é? E é por isso, é nesse Pequeno Planalto de reduzidas dimensões, de 3 ou 4 ruas longitudinais e umas 4 ruas transversais, que se desenvolve a cidade, a vila e cidade, mas que a sua pequenez não significa que não tivesse características de uma cidade grande. Porque todas as cidades, de uma forma geral, organizam-se por bairros. E nós encontramos ali naquele Pequeno Planalto, não é? Referências de bairros. Sim. E há um bairro ainda completamente intacto ali no Pequeno Planalto. O bairro da Ponta Belém. Tem características próprias, tem vida própria, tem a sua própria dinâmica de vida, a população comporta-se um pouco diferente no dia a dia do resto da população de outras partes desse sítio, não é? E havia outros bairros também. Sim. Havia o bairro chamado Bairro Novo, que é o bairro constituído nos anos 50, aí junto ao Liceu. Junto ao Liceu, se reparar bem, aquela zona tem construções diferentes de outros espaços do Pequeno Planalto. São construções mais modernas, não é? Feitas para os altos funcionários coloniais e que depois vieram a ser usados pelos altos funcionários após a independência nacional. Havia um outro bairro, o chamado bairro da Madragoa, aí na zona dos Correios, de ruas estreitinhas. E ainda nós sentimos, quando passamos por lá, sentimos que é um lugar um pouco diferente pela sua pacatez. É muito sossegado aquele lugar, não é? Então nós estamos a ver, por essa leitura, dá para perceber a praia assim tão pequena a estruturar-se como se fosse uma grande cidade e mais, com várias praças, não é? Que representam dinâmicas de vida. Ali junto ao Palácio da Presidência, que foi Palácio dos Governadores, havia uma praça. Sim. E chamava-se Largo da Igreja. E por causa desse nome, deduz-se que havia ali uma igreja. Aí são conhecimentos toponómicos, não é? Sim. Que nos levam a essas deduções. E há imagens, há desenhos da época em que a praça ainda estava intacta, com o seu coreto, com os seus assentos, não é? Por volta de 1876 ainda estava intacta, não é? Depois, no virar do século XIX para o século XX, dá-se uma transformação daquele espaço, acaba por mudar a sua fisionomia e hoje parece ser uma rua com um espaço que hoje está transformado em parque infantil. Há uns tempos atrás já era um parque de estacionamento, mas teve a função de parque infantil no passado. E, digamos que havia aquela praça, a outra praça mais nova, que é a Praça Alexandre Albuquerque. Depois temos a pracinha conhecida aqui, é o nome comum que nós conhecemos aqui na praia, não é? Que chamou-se Largo do Guedes, não é? E hoje o nome oficial é Praça Luís de Camões. E depois temos uma outra praça também, lá no norte do centro histórico, que é aquela praça circular em frente ao Liceu. Não é? Sem contar com outros espaços abertos que haviam. Aí na Ponta Belém também havia espaço aberto. Antes da construção daqueles 2 edifícios das Obras Públicas e do Ministério da Agricultura, havia um espaço aberto ali, que até havia um campo de futebol onde se jogava os jovens da cidade, não é? Dedicavam à prática de desporto. Vamos só, antes de falarmos do livro, vamos só fazer uma curta pausa. Depois falaremos destes 2 livros, destas 2 obras. Muito bem. Antes de falarmos do livro, uma breve pergunta. Quais os maiores desafios que a cidade enfrenta na visão da... Sim, já falo disso, mas só para fechar um bocadinho a questão anterior, dizer que além dessas características que enunciei, ali naquele pequeno espaço que é hoje conhecido como Platô, se instalou todos os órgãos vitais também para uma cidade, desde
o Paço de Conselho, que representa a existência de um poder local, não é? A Igreja, que expressa de facto a religiosidade local, Igreja que está hoje na construção mais recente ali na Praça Alexandre Albuquerque, mas havia uma outra igreja naquela praça de que falei, e havia uma anterior ermida que ficava no sopé do Planalto, aqui junto ao mar. O seu mercado também, um mercado que foi ali instalado. Nos anos 50, o Liceu, que depois teve o seu edifício próprio em 1960, digamos que a urbe da Praia acaba por ter todas as características de uma cidade e toda uma dinâmica própria, que resulta da sua vocação mercantil, de cidades junto ao mar, não é? E da sua ligação ao exterior. E isso foi, de facto, o grande fator do seu desenvolvimento comercial, e que o seu desenvolvimento comercial acaba por atrair os grandes proprietários da Ilha de Santiago, que estavam no interior, vendo a cidade em prosperidade, não é? E num momento também que a propriedade fundiária entrava em crise por causa do fim da escravatura, esses senhores transferem-se para a cidade, constroem as suas casas, à semelhança das casas grandes que tinham no interior. Então nós temos aqueles sobrados aqui no Centro Histórico da Praia, eram casas daqueles senhores que para aí se transferiram. Bom, falando dos desafios atuais da cidade da Praia, e agora ultrapassando o centro histórico, não é? Temos sempre cingido no Pequeno Planalto, que é hoje centro histórico da cidade, e que hoje tem menor população. Aquele que foi cidade, hoje tem menor população do que qualquer bairro emergente, não é? Esses bairros emergentes começaram a constituir-se a partir dos anos 70. Já começaram antes, mas a partir dos anos 70 do século XX ganharam dinamismo, cresceram. Muitos desses bairros, excetuando talvez a Chá Santo António, onde estamos, cresceram de forma desordenada, não é? E os desafios atuais colocam-se a este nível. Como é que as autoridades locais hoje vão poder confrontar e ajudar a resolver os problemas advenientes deste crescimento desordenado da cidade? É um desafio enorme. O nosso tempo já é muito limitado. Depois, se calhar, é melhor arranjarmos um dia para falarmos disso, que é muito importante também falar disso. Mas vamos só, porque já estamos mesmo em cima da hora, vamos só falar dos livros. Sim, de forma ligeira, porque esses dois livros saíram da minha tese de doutoramento, defendida em 2008 em Portugal, não é? A tese deu lugar a 2 livros. Normalmente as pessoas publicam um livro, fazem corresponder um livro à tese. Eu optei por fazer 2 livros sobre o Centro Histórico da Praia. Então, um cobre a metade do Centro Histórico, portanto, abrange a zona litorânea, toda a parte marítima, com as instalações de apoio à atividade portuária que tínhamos e que ainda temos ali nesta zona, desde o Farol, a antiga alfândega, que hoje é arquivo histórico, e os antigos portos. Não aquele que está ali embaixo da Chada Grande, aquele é recente, mas há antigos portos que vêm desde o século XIX ali nesta zona. Depois apresento aí as primeiras construções, as primeiras já não existem, mas as sucedâneas das primeiras construções, designadamente a Casa da Câmara, o Paço de Conselho, o Palácio da Presidência, que era o Palácio dos Governadores, o Quartel Militar, não é? É o que eu falo neste primeiro livro, e de todas as envolvências urbanas e dos interiores desses edifícios também, porque estes livros são voltados para a história da arte, história da arquitetura e das decorações que nós encontramos no quadro de arquitetura e do urbanismo. Este segundo livro, este primeiro chama-se Urbe, Memória e Crítica da Arte. Este segundo
chama-se Monumentos, História e Interpretação. Ou seja, o conteúdo é o mesmo, sim, o espaço é que é diferente. Este começa no bairro da Ponta Belém, não é? Também inclui o mercado nessas análises, e cada um vai constituindo um capítulo. Ponta Belém constitui um capítulo, o mercado outro capítulo. É neste livro que eu falo das tais construções dos senhores que vieram a instalar-se aí na decorrência do desenvolvimento da cidade, da pracinha e das construções envolventes, o cinema, a Escola Grande e o hospital, e o liceu, junto ao liceu, a Igreja do Nazareno. Então, esses dois livros, portanto, sim, falam, digamos, deste património arquitetónico, sim, também urbano, e de toda a decoração urbanística da cidade. Muito bem, nós agradecemos, o nosso tempo é muito curto, agradecemos pela presença e por falar, apresentar estes livros também essa breve história da cidade. Eu também agradeço à televisão esta oportunidade de chegar cá, apresentar esses meus trabalhos, que já foram, este primeiro está esgotado, está em vias de ser reeditado. Este segundo tem estado a ser apresentado, já foi apresentado em vários lugares fora de Cabo Verde, aqui, sim, na praia, na Ilha de Santiago, em vários pontos, em São Nicolau, não é? Tá. E por isso fico grato uma vez mais por esta oportunidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos.